Muito bom dia a todos. Bom dia. Muito bom dia a todos. Muito bom dia, gente. É com muita alegria, né? Mais um dia aqui na casa de Miramês, buscando esse amparo que nos sustenta durante nossa caminhada, né? Então, isso é muito importante pelo que a gente aprende, pelo nível de conhecimento que essa universidade espírita nos promove. É muito importante isso na nossa vida, no nosso caminhar. E a gente tem esse privilégio de estar aqui, né? Graças a Deus que os nossos anjos de guarda conseguiram trazer a gente até aqui, né? Porque se ficar só pela gente é meio difícil, mas vamos dar início. Hoje nosso irmão Altair vai falar sobre gravidez na adolescência. Aliás, esse tema está sendo debatido demais, né? No Brasil inteiro e até por fora, porque praticamente o ser humano ainda não sabe o jeito certo de agir. Então nós estamos aprendendo. E a gente aprende muitas das vezes machucando pessoas, né? Infelizmente é assim. Mas o tema é muito viável para o dia de hoje. Ele dá continuidade aos nossos trabalhos de domingo, que está sempre buscando a família como centro básico da formação da sociedade em geral. Então, vamos pedir a Jesus e a Mãe Santíssima, ao irmão Miramês e toda a equipe que estão conosco, os nossos anjos guardiões, que possamos agora acalmar os nossos corações, relaxar as nossas mentes, para que o conhecimento recebido hoje possa ser frutífero em nossa caminhada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Nosso irmão. Obrigado. Bom dia a todos. Nós vamos rogar a Jesus, a espiritualidade amiga, para que possa nos envolver, nos conduzir nesse estudo, nesse tema que diz respeito a todos nós. Antes de entrar na gravidez, na adolescência, nós vamos fazer uma abordagem sobre o espírito. Como que isso processa para o espírito? Na pergunta 200 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade se o espírito tem sexo. E a resposta que é dada para Kardec é a seguinte: não como entendeis. Porque nós enxergamos o sexo a partir de um corpo masculino e um corpo feminino com as suas diferenças. Nós conseguimos caracterizar. Para o espírito não é assim. O espírito, dentro desse conceito, ele é assexuado. Eu posso encarnar tanto vir numa encarnação como homem, como posso vir numa encarnação seguinte como mulher. Ou posso vir em várias encarnações como homem por necessidades evolutivas, ou como mulher. Aí seria até um outro estudo, porque isso pode trazer, o espírito trazer características de predominância daquele sexo que ele ficou mais tempo encarnado. Mas isso é uma outra situação. Por que eu coloquei isso para introdução? Para a gente começar a entender o que é ou como processa para a criança chegar no nosso lar. Porque antes da adolescência, antes de chegar na adolescência, tem uma caminhada. O espírito tem que passar por uma programação espiritual para a reencarnação. Há um compromisso dos pais em receber aquela criança, em educá-la, né? Em acompanhá-la
para que ela tenha o máximo de proveito no processo reencarnatório, que o único objetivo da encarnação nós já sabemos que é a evolução. Então, depois desse processo no plano espiritual, nós recebemos nossos filhos. E aí, hoje o livro que nós vamos estar abordando, que foi um desafio chamado Família, que a gente já vem trabalhando esse livro. Nós fizemos uma pesquisa junto à Organização Mundial de Saúde, que no Brasil, os dados são em 2023 sobre 2020. Nós tivemos 380.778 jovens grávidas, entre 11 e 20 anos. Entre 11 e 20 anos. É um número assustador, porque com 11 anos é uma criança. Mas vamos entender por que que isso está acontecendo. Por que que isso está permeando na sociedade? Por que que isso está acontecendo com as nossas crianças? Nós dissemos aqui na introdução que o espírito ele guarda algumas características do passado dele, patrimônio do espírito. Essas características podem ser sublimes ou pode ser vícios. E dentre esses vícios está a sexualidade. E aí começa a entrar o nosso comprometimento enquanto pais, no acompanhamento de nossas crianças. Como que nós observamos isso? Eu cuido do que está chegando para o meu filho, eu acompanho o aprendizado dele. Dando um exemplo, para mim acompanhar meu filho na escola, eu preciso estar junto com ele na escola? Não. Eu preciso ter um tempo para ele no lar, mas um tempo com qualidade. Quando eu vou ouvi-lo, quando eu vou sentar com ele para brincar, quando eu entender que por mais capacidade de informações que ele tem, e hoje a gente observa isso muito, você vê adultos conversando com criança que chega até a discutir, porque a criança tem uma facilidade hoje cognitiva maior, dá a impressão que ela tem uma maturidade maior, mas não tem. Não tem. Esse espírito, quando chega, do 1º aos 7 anos, ele está aberto, e é o principal momento da encarnação dele, porque ali ele vai mostrar algumas tendências que precisam ser corrigidas, para que ele se ajuste na encarnação. É o momento que ele apresenta alguns quadros, quando ele fica chatinho, irritadiço, né? Quando vem as birras. E às vezes a gente, ao invés de trabalhar isso, a gente dificulta mais, porque uma criança que já está com uma dificuldade de ajuste, a gente leva mais peso. No campo da sexualidade, aqui no texto para a gente, eles vêm trazendo um estudo pela jornalista Regina Castro. Lembra que a educação do adolescente foi entregue à mídia e ao consumismo, ou consumismo. O que temos na mídia são 5% de reportagens sérias e programas bem intencionados e 95% de confusão e sensualismo, desde filmes, novelas, para adolescente, destacando o sexo em amor, sem amor, até livros ensinando técnicas de conquista e prazer. Hoje está muito comum no nosso meio, já lá atrás os desenhos já traziam, os pais hoje entregar um tablet para a criança, entregar um telefone celular e deixar a criança ali, porque ali ela está quietinha, ela está presa, dá para os pais fazer o que precisam, mas a gente para analisar aquele conteúdo, mesmo sendo um desenho, rara das vezes. Mais ainda, que aí eu acho que entra um comprometimento mais pesado para os pais, o consumo.
Quando eu falo consumo, eu vou para o externo. Aí eu vou para o que a mídia me oferece, para o que a moda determina que eu venda para os meus filhos. Então, eu recebo uma criança, eu vou falar aqui primeiro do sexo masculino, por exemplo, que teve um alto comprometimento com a sexualidade desequilibrada na encarnação passada, e que vem lutando para se ajustar. Vem lutando, vem numa busca incessante. Aí chega nessa encarnação, porque a moda determina, eu vou usar só roupinhas curtas, que projetam o corpo da minha menininha para ela virar uma boneca, para me postar todo dia algo diferente dela. Mas, Altair, o que isso impacta? É direito dos pais querendo o melhor para os filhos, querendo que eles estão na moda, mas aqui nós estamos falando de espíritos, de espiritualidade. Quando eu coloco a menininha assim, eu projeto ela para um campo de energia do qual ela já teve comprometimento no passado, de uma maneira muito mais incisiva do que alguns anos atrás, porque alguns anos atrás a pessoa, para ter contato com seu filho, ele tinha que ir na sua casa. Hoje não, você pega seu filho e põe na vitrine. Qual vitrine? YouTube, Facebook, festinhas que você posta. Mas, Altair, minha criança ainda é pura, ela tem 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, ela é pura. O problema não está na sua criança, especificamente, embora esse espírito pode trazer um comprometimento naquela área. Está na cabeça dos desequilibrados. Ela entra num campo vibracional de todos que estão permeando ali. Nós já estudamos isso aqui. Se eu emito para a Tânia um pensamento bom, o meu pensamento parte de mim, vai associar com os pensamentos bons que estão aqui, vai chegar até ela. Associação. Se eu projeto um pensamento ruim, vai acontecer o mesmo processo, porque a energia é a mesma, é o pensamento. Então eu jogo essa criança que tem essa dificuldade para o meio, fatalmente ela vai cair de novo. Assim nós podemos dar o exemplo da bebida. Eu vou trazer o masculino agora para esse exemplo, para equilibrar o estudo. Eu tenho uma criança que desencarna com um adulto que desencarna com um comprometimento muito grande no alcoolismo. Vai para o plano espiritual, na próxima encarnação, estudamos, conversamos, nos entendemos no plano espiritual, eu recebo ele como filho. Na primeira festinha que tem com 2, 3 anos, vem alguém lá e fala assim, olha, molha na cerveja que é para ele não aguar. Eu molho o bico da criança na cerveja e põe na boca dele. O que acontece com esse espírito? Aquilo que estava adormecido aflora. Com tenridade ele vai estar preso dentro do vício de novo, escravo daquela vibração novamente. Nem tudo que chega para os nossos filhos nós devemos dar. E principalmente, gente, principalmente, acompanhar o meio. Porque o meio é pernicioso. O meio desequilibra seu filho. Todo mundo hoje é bonitinho. Arte literária hoje está... Tudo justifica-se numa arte literária. Mas depois que vem o desequilíbrio, é você que vai ter que resolver o problema. Porque é na sua casa que o problema vai estar. Até aqui nós falamos do comprometimento do espírito. De quando ele sai, ele chega, como que uma encarnação pode ter grandes comprometimentos pela desatenção dos pais nos primeiros anos de vida da criança. A gente vê hoje aí criança pedindo socorro em diversas áreas. E há uma liberdade absurda. Aquela brincadeira dos pais, avós, né? Ah, namoradinho, namoradinha. Gente, acaba com isso. Deixa o tempo passar.
deixa a criança ser criança, deixa o espírito ter tempo da matéria desenvolver, para ele se ajustar, para ele ter uma condição melhor, porque quando a gente antecipa esses processos, são sempre dolorosos. Entrando especificamente na gravidez, o que nós temos hoje em meio à sociedade? Jovens que ficam grávidas com 11, 12, 13, 14, 15 anos e não assumem a responsabilidade da maternidade. Também o jovem não assume o da paternidade. E os pais, os avós assumem essa responsabilidade. Eu vou trazer uma fala do Divaldo Franco, que ele diz o seguinte: Divaldo Pereira Franco esclarece-nos: quando dois seres, jovens ou não, se buscam e se deixam abrasar pelo desejo, devem arcar com os efeitos desse ato, desde que toda ação produza uma reação equivalente. Mesmo que represente sacrifício ao jovem casal, estejam eles dispostos a assumir, deverão os pais apoiá-los, sem querer tomar para si tal tarefa, a título de exonerá-los das lutas com as quais eles mesmos se comprometeram. É muito comum a gente ver isso em meio à sociedade. A gente tem exemplos, vizinhos, não citaremos nome. Teve a primeira filha, continua no mesmo ritmo, teve a segunda e estão com os avós. Ah, mas os avós têm amor. Tem, mas eles não devem, não podem assumir a responsabilidade do filho. Educar uma criança para uma vida sexual é mostrar para ela, dentro do lar, de maneira equilibrada, as consequências dos atos de uma gravidez. É mostrar para ela que, a partir de uma gravidez, ela vai deixar de ser a filhinha da mamãe para ser a mamãe. Ela vai deixar de receber tudo na mão para ter obrigações. Já tive a oportunidade de estar fazendo esse tema e mães perguntar: ah, então a vida da minha filha vai paralisar? Escolha. Ela escolheu por aquilo. Porque se ela não receber, se eles não assumirem o peso dessa gravidez, vai vir a segunda. Com certeza. Porque não houve o trabalho. E nós, enquanto pais, enquanto avós, temos: ah, mas meu filho não dá conta, eu faço. Toda vez que você tem uma ação para o seu filho, ele disse ali, apoiar. Apoiar é uma coisa. Então vamos lá, vamos exemplificar aqui. Eu tenho uma adolescente que ficou grávida. Eu tenho que, primeiro, trabalhar para que isso não aconteça. A partir do momento que aconteceu, acolher, com amor, com disciplina e com equilíbrio. Então, o seguinte: você teve um filho, eu olho seu filho enquanto você estiver na aula. Ok, enquanto você estiver na aula, eu vou te dar o suporte. Mas sua aula acabou, você tem que vir para casa, que seu filho é responsabilidade sua. Eu posso acompanhar seu filho nas primeiras consultas, mas você tem que ir junto. Eu posso te apoiar, eu não posso tomar ação por você. Aos jovens, principalmente o sexo masculino, que nessa parte, é a parte, simbolicamente falando, da visão material, é o mais fácil, né? Porque normalmente quem assume a maior encargo, a maior responsabilidade geralmente é a mãe. Mas o jovem, enquanto pai, tem a mesma responsabilidade espiritual. E isso é muito sério. Muito, muito sério. Para que haja crescimento. A gente sabe que dentro da doutrina nós temos a chamada gravidez indesejada, né? Que é aquela gravidez que pega todo mundo de surpresa. Que não seria tanta surpresa, né, gente, se a gente conhecesse os filhos. Gente, alguma pergunta? Podemos continuar?
A gravidez na adolescência é um problema a ser tratado previamente. Contudo, ocorrendo, transformar-se-á em manancial de alegrias e bênção, se soubermos conduzi-la no espírito cristão. Dos pântanos pútridos podemos colher belos lírios, como sinal de natureza de que nada é ruim e negativo, se trazemos o coração com a luz e a beleza do Evangelho. Depois que a gravidez se estabeleceu, gente, é acolher. E qual o melhor caminho para se acolher? Dentro do Evangelho. Porque hoje, qual que é a maior necessidade das crianças dos lares? Tem uma música da doutrina, que eu vou só dizer a letra, um pedaço da letra. Olhe pelos filhos que te confiei, em teus braços buscarão meu convívio, são aqueles dos quais te falei, quando à noite em sonhos me buscavam. Quantos homens de bem se fará? Não se pode outra chance esperar. É um momento propício para semear. O que isso quer dizer para a gente? Porque abordar esse tema sobre o que a gente tem em meio à sociedade é que todo mundo já está sabendo de cor e salteado. Todo mundo sabe que isso já virou um problema seríssimo em meio à nossa sociedade. Só que nós vivemos uma letargia coletiva. A gente vê acontecer nos outros lares e no nosso, nas outras famílias e na nossa. Nós entendemos e estudamos o Evangelho, entendemos o conceito de Espírito, entendemos as necessidades do Espírito, portanto, na hora de levar o filho para a evangelização, a gente quer deixar para outro dia. Nós nunca somos preventivos. Na maioria das vezes nós somos reativos. O que é isso? Depois que instalou o problema que eu vou correr. Depois que instalou o problema que eu venho para a casa espírita pedir a Jesus, pedir a espiritualidade amiga. Gente, Jesus e espiritualidade amiga nunca nos abandonaram, eles estão com a gente o tempo todo. O que nós precisamos começar a perceber é o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, com o maior patrimônio que nós temos dentro da nossa casa, que é os nossos filhos. Esse é o maior patrimônio, é a nossa família. Nós temos um zelo pela casa, pelo carro, pelo trabalho, e o que verdadeiramente nos importa são os nossos filhos. Altair, mas não pode haver uma programação de uma criança engravidar com 11 anos? Eu posso assegurar para vocês 95% ou 99%, não. A natureza não dá saltos. Vamos pegar o exemplo de uma árvore. Você plantou a semente, você tem que regar, adubar, esperar crescer, depois ela vai florescer, somente depois vão vir os frutos. Peguem isso de uma criança, nasceu a criança, você tem todo aquele processo até dentro da primeira infância, depois vai florescer a juventude. Somente depois dessa juventude bem estabilizada, bem equilibrada, é que vão vir os frutos lá na frente. Esse modernismo, e aí, gente, eu falo isso aqui, na nossa década, para você ter uma relação sexual, o que você tinha que fazer? Sair de casa. Não era? Quem é aí da época do orelhão com fichinha vai lembrar disso. Determinados assuntos você nem comentava em casa. Você tinha que sair de casa. E você tinha dificuldade financeira aí que não saía mesmo, né? Você ia fazer isso depois dos 18, 19 anos, quando você começava a trabalhar. Que você começava a produzir por você mesmo. Hoje a gente vê em meio à sociedade coleguinha dormindo na casa dos pais no mesmo quarto. Porque é a moda. Hoje eu entendo que meu filho ou minha filha tem que sair para a festinha às 11 horas da noite e chegar às 4 da manhã, porque é o que a sociedade me produz. Através disso, nós vamos ter consequências com as drogas, com as bebidas, com viciações que
Se a criança estivesse no lar, ela não estaria exposta. Mas como lidar com isso no meio que a gente vivencia hoje? Aprendendo a falar como nossos pais falavam. Dando tudo para a criança que a nossa condição hoje permite, com equilíbrio. Mas aprender a falar como nossos pais falavam, um não sem peso. Um não sem peso. Saber que seu filho é seu filho, ele não é seu amiguinho. Ele precisa enxergar em você um pai e uma mãe. Saber que o jovem ou a jovem, agora eu vou falar os jovens que engravidaram, tanto o menino como a menina, a partir daquele momento eles têm uma nova responsabilidade, e essa responsabilidade é deles. A responsabilidade é deles. É muito comum na nossa sociedade a gente ver a pessoa falando: mãe, fica com a criança para mim que eu tenho uma festinha para ir. Opa, peraí. A festinha é para a família. Sua família agora é seu filho. Vai ter dificuldade, vai ter dor, vai ter sacrifício? Vai. Mas terá que ter. Vai ter equilíbrio. Vai ter equilíbrio. Sinceramente, gente, a doutrina, ela nos prepara para coisas que a gente nem percebe. O Evangelho nos conduz para caminhos que a gente não espera, mas que vividos dentro do Evangelho, o crescimento vem. Passa aquele período de dificuldade e você consegue perceber que a coisa caminhou e houve o crescimento. Quando um jovem ou uma jovem transfere para os pais a responsabilidade da paternidade, os pais faliram 2 vezes. Espiritualmente falando, viu, gente? Isso aqui não é para pegar como culpa. Isso aqui é para a gente raciocinar e rever alguns conceitos. Eu falei na primeira missão de acompanhar e falei na segunda porque eu estou tomando a responsabilidade dele. E aí eu vou chegar no final da minha encarnação com um peso nas costas muito grande de responsabilidades que não era minha, e vou achar que eu vou chegar no plano espiritual e vou ser recebido com louvores. Tem algum mérito? Tem. Mas a luz divina, cada um segundo suas obras. Se eu chegar amanhã dizendo que meu filho ou minha filha foi um peso para mim, eu contribuí com aquilo. Um outro processo que nós temos hoje, gente, que é um processo que está fazendo o estudo, que mexeu muito, que me fez pensar muito, que ainda é os pais transferirem para a escola a educação do filho. A educação, ela é conquistada no lar. Lar equilibrado, filhos equilibrados. Lares desequilibrados, consequentemente, filhos desequilibrados. Não adianta querer transferir. A partir do momento que eu transfiro isso, que eu delego, porque é muito simples, minha filha engravidou, porque hoje o mundo é assim. Nós estamos no mundo, nós estamos nesse orbe, aqui no Brasil encarnado, mas nós não somos daqui. Espiritualmente falando, aqui é uma escola, que nós viemos, vamos vivenciar, temos compromissos, e os nossos jovens, as nossas crianças, é o nosso compromisso maior. É uma fala meia pesada, meia dura, mas não adianta a gente ficar aqui e ficar floreando, porque se abrir esse estudo fora do Evangelho, nós vamos ter aqui no mínimo 10 linhas de pensamento diferente, né? Quando a gente fala de sexualidade, imagina, para o espírito não tem a sexualidade, depois que você, espírito alma é quando o espírito está encarnado. Hoje você teria 2 sexos,
masculino e feminino. Não é assim que tem o Evangelho? Olha quantas criações vieram depois disso. Até década de 80 era gay. Quando a pessoa tivesse alguma tendência, e aí eu não estou falando de maneira pejorativa não, viu gente? Para o outro sexo, que pode ocorrer em alguns casos. Mas hoje nós já temos o LGBT, LGBT+, LGBTQI+, e aí vai. Porque quando a gente entra nessas questões de ideologia, o Evangelho não trata disso. Ele vai tratar, e tem uma matéria que chama Pergunta e Resposta, do Haroldo Dutra, me fugiu o nome da pessoa, foi no Rio de Janeiro, que fala sobre isso, muito interessante. A partir de que momento que eu devo preocupar se meu filho está com uma tendência ou com outra? Se ele apresentar alguma dificuldade com o sexo que ele está. Se ele não apresentar, deixa quieto, não leve problema para onde não tem. Pais, muita atenção com seus desejos. É muito comum os pais projetarem nos filhos os desejos deles. É muito comum. É impressionante, mas acontecem. Superproteção não ajuda. Hoje nós temos aí uma sociedade que mudou. A gente vai ficando velho, a gente pode contar história, né? Na minha, com 18, 20 anos, você estava doido para sair de casa. Porque você tinha ônus, você tinha dificuldade, você tinha que trabalhar, você tinha que produzir, você tinha que criar uma nova família para você ser o dono da televisão, porque a televisão era uma só, e quem comandava na sua casa era seu pai. Então você tinha uma série de motivos para caminhar. Hoje os filhos estão com 40, dentro de casa e não sai. Mas não sai por quê? Tem roupa lavada, despesa paga, é o bebê, ou o príncipe da mamãe, ou a princesa da mamãe, as suas vontades são feitas. Aí quando resolve casar porque a sociedade cobra, vai lá, fica um ano casado e volta para casa da mãe, porque não vai dar certo. Você está acostumado só a receber. Quando você está acostumado só a receber, e que você tem que dar alguma coisa, é muito pesado. E aí as pessoas falam assim, a geração mudou. Não, os pais é que mudaram. Os pais é que mudaram. Parte da disciplina. E o que isso tem a ver com a questão da gravidez na adolescência? Eu lembro de um ditado, meu pai já não está mais conosco, está no plano espiritual, que ele falava o seguinte: não me arrume em rolo que eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Era uma fala que a gente tinha lá atrás, que era caro, né? E ainda continua, né? Ele sempre falava isso, não arrume em rolo porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. E outra coisa que ele nos ensinava: a partir do momento que você bateu num portão e entrou para dentro para namorar, você tem que respeitar os pais que ali dentro estão. E depois sua companheira. Ele não abria mão disso. E se você assumir alguma responsabilidade, é sua. Para a sociedade você vai ser um bobo. Porque para a sociedade hoje, o que importa é seu filho estar com um hoje, o outro amanhã, porque isso é normal. Eu falei aqui dos filhos namorarem no lar. Um mês está com o namorado, daí 2 meses terminou com ele, traz outro, põe dentro da sua casa, e ali vai a vida seguindo. Ele não vai sair dali. Está cômodo. A não ser que venha algo que mude essa questão. Gente, alguma pergunta aí? Eu tenho mais uns pontos aqui que eu marquei, que eu gostaria de colocar. Mesmo que não gostemos do genro ou da nora, e mesmo pensando que o melhor seria criar nossos netos e liberar nosso tutelado, faça mister que abracem seus deveres e assuma o resultado de seus atos. É aquilo que nós abordamos aqui, só para reforçar.
A partir do momento que houve o ato, eles têm que ser responsabilizados. Portanto, conversar com os filhos, esclarecê-los, dividir decisões nas questões domésticas, explicar-lhe as nossas atitudes de comando, ouvi-los em seus argumentos, não significa abrir mão da autoridade, mas sim exercê-la com competência, transferindo-lhes gradativamente o poder sobre si mesmos. Eu peguei esse pedaço aqui, eu deixei ele mais para o final, ele fica até, parece que fora de contexto, mas não é. Ele não é fora de contexto pelo seguinte, porque quando a gente fala dividir questões domésticas, da minha geração isso teve um problema, que nós pagamos um preço por isso, que era o seguinte: quando tinha uma conversa mais séria, sai daqui que isso não é conversa de criança, isso é conversa de adulto. Então, quando a coisa estourava na frente, a gente era pego de surpresa, porque você não tinha uma sequência, você não acompanhava o acontecimento. O que é dividir uma questão doméstica? Quando a criança começa a ir para a escolinha, de quem que é a responsabilidade da mochila? Essa é uma pergunta capciosa. Primeiramente dos pais para arrumar, né, gente? Por isso que eu falei que ela é capciosa. Mas da criança. Ensinar a criança desde cedo a arrumar suas coisas, ter responsabilidade com suas coisas. Da merendeira, que vai ser o mais fácil, né? Que é o que nos atrai primeiro, a gente passa para a mochila, da mochila para a gaveta. A gaveta da criança tem que ser responsabilidade dela de arrumar. Eu sei que vai ter gente aí que vai pensar que isso é abuso, não é não, gente, isso é disciplina. Isso é disciplina. Segundo ponto, ela aprender que ela tem que respeitar o meio que ela está inserida. Que apesar dos pais, que apesar da minha condição de pai, de avô, de amá-la, ela deve respeito àquele ambiente. Para quê? Porque quando ela for para o ambiente escolar, ela sabe que ela deve respeito aonde ela está. Que naquele período que ela está dentro da escola, quem representa a responsabilidade dela ali é o professor. Altair, mas pode haver abusos. Se você tiver um contato direto com seu filho, você vai perceber. Dentro da nossa... Meu menino hoje está com 33 anos, já me deu 2 netas, passou por períodos muito difíceis na encarnação, graças a Deus superou. Tem um coleguinha dele, que é filho de um amigo, eles estudaram, só vou falar o nome da escola. Era uma escola evangélica, na época, Instituto Evangélico. E numa reunião de pai e mãe, se eu ia nas reuniões, eu estava na reunião, chegou a mãe, aí que eu até que descobri que era filho desse amigo. E ela questionando os professores, questionando, o menino já tinha passado por 3 escolas, e ela estava lá para tirar o menino, porque os professores não o entendiam. Até vizinho da Andréia lá. Dentro da conversa eu perguntei para ela, eu falei assim, você não acha que tem uma coisa errada? Porque uma escola tudo bem, 2, você já está indo para a 4ª. Não, porque tem que entender não sei o que, tirou a criança. Está lá, desajustado. Foi tendo justificativa por tudo que acontecia. Eu não estou dizendo que ele não vai ter dificuldade, mas ele tem que aprender a lidar com aquela barreira. É lógico que você não vai permitir agressividade. Você não vai permitir assuntos que não estão compatíveis com a linha, com o aprendizado do seu filho. Se você quiser acompanhar, desculpa. Mas você vai mostrar para ele que ele tem que aprender a lidar com aquela dificuldade. Porque se eu chego lá e falo assim, se meu filho me fala, ô pai, eu não gosto da minha tia, eu não gosto da minha professora. Eu falo, olha, você não está lá para gostar dela, você está lá para estudar. Enquanto estudo,
você tem que conviver com ela. E dou para ele meios de ele enxergar ela de maneira diferente, sem avalizar aquele sentimento, para ele mudar de postura. É aquela decisão, né? Aquela questão. Se a criança está aqui com um brinquedo, o outro pegou ali, ela sai daqui, que é o do outro, ela está me mostrando que sinal? Egoísmo. Eu tenho que trabalhar isso. Vai ser xingando, agredindo, batendo que eu vou resolver? Não. Levando entendimento, levando a luz, levando esclarecimento. Porque essa criança que não consegue lidar com o professor, vai ser o jovem que não vai conseguir lidar como profissional com um chefe futuro. Porque o chefe não está lá para fazer as vontades dele. Gente, olha a falta, vou até mudar a colocação, a dificuldade que os jovens hoje têm de comprometimento com o horário. Os pais começam a chamar 2 horas antes e a criatura ainda chega atrasada. Mas por que isso acontece? Porque é sequência. Eu dei o exemplo do meu pai aqui, que vai para ele uma flor imantada de muita paz e luz, né, que a gente lembra. Mas o meu primeiro emprego, 14 anos, ele me chamou uma vez, e não tinha despertador na minha casa. Ele chamou e falou: hoje eu te chamei, a partir de amanhã a responsabilidade é sua, porque é responsabilidade com o trabalho. Não precisou chamar 2 vezes. Cria um hábito. Mas se ele fosse me chamar todo dia ele tem que me chamar. Isso é questão de hábito. É ele tomar uma ação que é minha. A responsabilidade com aquele trabalho, por mais insignificante que fosse, era meu. Eu que tinha que lidar com aquilo. Então a criança, responsabilidade com as tarefas, com o horário da escola, com o horário de tomar banho, desde cedo tem que ser trabalhado. Assuntos como a gravidez. Qual que é o melhor momento para começar a conversar com a criança? Quando devemos fazer isso? Os especialistas dizem o seguinte: quando a criança começar a emitir sinal, através do banho, quando ela começa a perceber a diferenciação, e ela mesma vai trazendo as demandas, no dia a dia, não precisa atropelo, não precisa. Ela mesma vai te mostrando o que ela deseja, o que ela precisa, através de um comentário na escola, um comentário com um amigo, mas para isso ela precisa ter liberdade de conversação com os pais, e os pais disponíveis para ela. Nós somos uma sociedade hoje que nós vivemos pelo entretenimento, é celular, programa, né? Pessoa chega, não, agora está na hora do meu programa, agora está na hora do meu jornal, e o filho está ali. Ao ponto de a gente viver em uma sociedade que teve uma criança que disse, quando perguntaram para ela o que ela queria ser no futuro, ela disse que queria ser um celular. E quando indagada por quê? Porque meu pai e minha mãe só ficam com o celular. É a visão, gente, que a criança tem, é a simplicidade. Mas ali é um apelo. Hoje, através do entretenimento, eu vou fazer uma pergunta aqui para os pais e avós. Quantos aqui já viram dos seus familiares, aqueles que sentam no chão para fazer uma situação lúdica com as crianças? 1, 2, 3, não, aqui nós até estamos com uma turma boa, 4, 5. Ô, gente, só espírita, será que... Você sabe por que os espíritas fazem? Eles são mais pecadores, já sabem que lá atrás deu errado, então eles já vêm com mais, né? A gente já vem com essa proteção. Mas, gente, isso é importantíssimo, porque enquanto a sua criança está brincando ali, ela te mostra tendências. Sou de uma geração, e não é só da minha geração, não dessa atual. Mãe quando é mãe e pai quando é pai, que acompanha seus filhos, ele conhece o filho pelo olhar. De bater o olho, da maneira da criança andar, você sabe se tem uma coisa errada ou não. Pela voz. Gente, mãe, isso me chama a atenção e é maravilhoso, porque fala da sublimidade da gravidez, que é o que nós vamos entrar agora. É maravilhoso você ver uma criança, a mãe está ali conversando, a criança está brincando, ela para e olha e fala: ó, fulano está com febre. Ela está distante.
De bater o olho, você fala, não é possível, vai lá e tá. É conhecer, é perceber, é sensibilidade. Estabelecido o processo na gravidez, novamente, nós vamos ver a gravidez como, e deve ser levado para o jovem, tem o peso da responsabilidade, que nós trabalhamos aqui, mas tem que levar para a jovem a sublimidade de uma encarnação. Que o texto vai dizer aqui, que ela se tornaria uma heroína. Deixa eu pegar aqui que eu separei. É interessante a colocação que eles fazem aqui. Trabalhar para que nossa filha não busque a tentação do aborto, transformando-se em heroína, mesmo sofrendo incompreensão e dificuldades, sem interromper a gravidez. Lembrar-lhe que pode ser essa criança um ente querido retornando à nossa convivência e que a maternidade é sempre luz e bênçãos, de modo belo descrito por André Luiz, Maternidade Imprevista. Misto de júbilo e sofrimento, missão e prova. Maternidade, em qualquer parte, traduz intercâmbio de amor incomensurável, em que desponta, sublime e sempre novo, o ensejo do burilamento das almas na ascensão dos destinos. Levar para as nossas jovens a grandiosidade que é a maternidade, a partir do problema estabelecido, para que ela tenha condições de refletir, não sobre o que aconteceu, porque o que aconteceu ela já está sofrendo os resultados, ela está grávida. Mas ela precisa perceber dali para frente que, apesar dessa gravidez ter chegado antes da hora, ela tem um manancial de bênçãos na mão a ser trabalhado. Porque quando a gente leva isso, você abre um campo para a jovem e para essa criança que está chegando no meio da nossa família, muito grande. Você tira o peso, você não vai trabalhar em cima só daquela situação. Você buscou, agora você resolve. Não é isso, é acolher, gente. É amor. Amor é ver nossos filhos passar pela luta, ampará-lo no que você pode, porque depois, como eu disse aqui, o resultado vem. É da lei divina. Cada um segundo as suas obras, e para todos nós a oportunidade é igual, o nosso ponto de partida é igual. Se estamos encarnados nesse orbe aqui, para todos nós. E aí chegou a gravidez na adolescente, levamos para ela o entendimento da sublimidade que é ela assumir uma gravidez naquela condição, que aquele jovem ou aquela jovem que está chegando daquela gravidez pode ser o sustentáculo dela amanhã, pode ser o equilíbrio dela amanhã. Que apesar de todas as restrições, todas as dificuldades que ela vai passar num primeiro momento, isso pode livrar às vezes de consequências muito mais sérias para o futuro. Levar para um campo de luz e caminhar junto com ela. Lógico que o sofrimento do filho dói demais na gente. Dói muito. Mas depois que passam, depois que aquilo passa, gente, é muito, muito, muito dignificante. Eu vou trazer aqui, a espiritualidade pede que não faz, eu vou pedir permissão. Meu filho engravidou a namorada, solteiro. E no dia que eu fiquei sabendo, que ele me ligou, eu fui o primeiro a saber, ele me ligou e eu fui para a casa dela. Nós fomos, né? Cheguei lá e falei com ele. Falei, olha, para mim o filho tem que ser criado pelo pai e pela mãe. Eu estou junto com vocês. E ali nós começamos um processo. Ele alugou um apartamento perto do trabalho, que ele dava conta de pagar o apartamento e fazer a compra do mês. E nós auxiliávamos com o condomínio e algumas coisas. Nesse período, ele fez uma cirurgia seríssima
uma cirurgia seríssima, que a probabilidade dele desencarnar era grande. Tanto que ele pediu para a filha nascer primeiro e depois ele fazer a cirurgia. Passou por apertos, teve que parar uma faculdade que ele estava no 8º período de Direito, devido às... E a cirurgia, graças a Deus, foi um sucesso. Hoje ele já me deu a 2ª neta, formou em Direito, saindo de casa às 6 horas da manhã e chegando 1 hora da manhã, meia-noite, com muita luta. Dói na gente, porque ninguém quer... Mas isso criou para ele uma casca tão grande. E aí, gente, ele teve uma, já está no final, de uns anos para cá, ele teve uma crise de ansiedade. Nós buscamos tratamento físico, que é o psiquiátrico, natural, e o espiritual, a gente fazendo aqui. Eu estava nessa casa fazendo um estudo numa quinta-feira, ele indo para o último período, estudava na PUC à noite, na Praça da Liberdade, e ele teve uma crise dessas de ansiedade. Ele na praça, ele saiu para comprar alguma coisa para a filha lá da escola, numa banca de revista, e despencou um temporal, e ali falou: quer saber, não vou para aula, vou largar esse trem, já não dá mais. Chegou um jovem, uma pessoa, e colocou para ele o guarda-chuva, falou: você está indo para a faculdade? Ele falou: estou. Aí ele foi caminhando. Quando ele chegou na faculdade, que ele observou, era esse palestrante Haroldo Dutra, que foi fazer uma palestra para a área de Direito, e ele assistiu a essa palestra. Ele saiu de lá encantado. Ele falou: olha, ele transmite uma paz. Para a gente que é da doutrina, a gente sabe o que acontece. A ajuda vem aonde você menos espera. Ali ele estava sintonizado no que ele estava precisando espiritualmente. Reequilibrou, no outro dia buscamos ajuda, formou. Por que eu trouxe esse exemplo? Quando você tiver seu jovem em dificuldade, em luta, porque quando a gente está em crise, a gente está em dor, uma gravidez na adolescência, a gente mexe muito com o espírito. Busque você para o seu filho inicialmente a ajuda. Entre numa tarefa, participa de algo, independente da religião, atrai seu filho para aquilo, para que ele possa estar conectado com a seara divina, para aquela encarnação, para aquele, para aquele ser que está chegando, consiga o equilíbrio mínimo, para que ele possa caminhar. A gente não precisa estar junto dos nossos filhos para tudo, a gente precisa ter fé. E ter fé é ação no bem, ter fé é buscar, ter fé é entender que o erro faz parte da nossa encarnação, que o jovem tem que entender que aquele passo que ele deu, que naquele momento não foi o certo, mas que ele tem uma grande caminhada para poder consertar, para poder andar. Agora, se pudermos, ao invés de ter que remediar, como nós falamos aqui nesse último momento, abraçar nossos filhos, acolhê-los desde a primeira infância. E aí, gente, eu vou estender isso para os avós, para os tios. Uma criança num lar é responsabilidade de todos. Aquela história que o pai e a mãe educam e o avô deseduca, não existe. Não existe. Feliz do filho que tem um contato da avó para olhá-lo, porque a gente sabe que devido hoje ao crescimento aí, a uma série de coisas, a criança com 8 anos de idade passa às vezes por 3, 4 colaboradores dentro do lar, e cada um com uma carga de ensinamento, cada um com uma carga de energia, cada um com sua cultura, com as suas dificuldades, com seus medos. Mas aos pais, compensem a ausência, não com presente, não com brindes, não com programas externos, de parques, mas com convivência. Convivam com seus filhos, levem o evangelho para eles o máximo que vocês puderem, tragam para a evangelização, né, Sr. Rodrigo?
Tragam para a evangelização. Primeiro a obrigação, depois a devoção. Assim meu pai falava também. Esse é o nosso papel, gente. E que Jesus ilumine aqui cada lar presente. A gente buscou dentro dessa colocação aqui, desmistificar algumas coisas. Jovem grávido não é terra arrasada. É oportunidade de luz e crescimento. Não precisava ser assim, mas se estabeleceu o processo na nossa porta, antes dele chegar, Jesus e uma falange de espíritos amigos e queridos estão a nos abençoar. Que Jesus abençoe a cada lar aqui representado, os 2 planos da vida. Muito obrigado. Irmão, obrigado. Vamos agradecer ao nosso irmão Altair pelas palavras. E, como sempre a gente diz aqui no final, né? Isso é uma aula que vai ter continuidade. Então, esse desafio é nosso, de continuar buscando, de continuar estudando, porque é muito pouco tempo aqui para abordar um tema tão complexo. Por mais que o nosso irmão teve o esforço do estudo, ainda há muita coisa que a gente precisa aprender. Então, vai ser esse ano, vai ser o ano que vem, né? Essa continuidade, ela não vai terminar, pelo menos nessa encarnação. Se a gente conseguir evoluir a ponto de se tornar um anjo, como eu mais ou menos, aí a gente não precisa voltar, não é verdade? Né? Gente, a gente está falando aqui da infância, da atenção dos pais para os filhos. Então, primeiro recadinho nosso, permanente, é a nossa evangelização. Nós estamos aqui na Terra para ser evangelizados. E quanto mais cedo começar esse trabalho, menos dissabores nós teremos na vida. Então, a gente tem evangelização infantil de segunda a quartas, de 20 às 21 horas, domingo de 8 às 10, de 9 às 10. Infantil, trazer nossas crianças, né, incentivar, e depois da evangelização, interagir com eles, perguntar: o que você aprendeu lá? Como é que é? Para incentivar eles a ensinar para a gente, porque quando a gente ensina o que aprende, a gente aprende 2 vezes. Pré-mocidade, segundas e quartas das 20 às 21 horas, domingo de 9 às 10. Pré-mocidade. E nós temos bebês, gente. Você sabia que tem evangelização de bebês? De bebês e de grávidas também, né? Segundas e quartas de 20 às 21 horas, domingo de 9 às 10. Por que esse bebê está vindo, uma pessoa que está seguindo a doutrina espírita? Porque ele pediu lá. Então, essa bênção precisa ser louvada e entendida e compreendida por aquele que está aqui na doutrina e que sabe que nossos filhos não são nossos filhos são irmãos nossos de caminhada. Então, tudo que a gente puder fazer aqui, para que ele tenha um início inteligente, sábio na doutrina, que ele possa aprender a dividir, isso é importante. Então, cabe a nós. Nosso irmão falou, né? Responsabilidade nossa. E nós temos a mocidade no sábado às 14 horas. A casa também tem estudos para nós, né? Tem aqui o ESD, Evangelho e Livro dos Espíritos e Obras de André Luiz, sextas-feiras, 19h45. Temos o coral, né, meu irmão? Coral está precisando de muitas vozes, né? Nós estamos precisando de canarinhos. Agora está precisando de canarinho, pardal, bem-te-vi. Está vendo? Pode vir pardal também? Pardal, bem-te-vi.
Então o coral, todo sábado, às 16 horas, não precisa ser cantor, viu? Não precisa ser só rouxinol, canarinho, não. Pode ser pardal, né? Tico-tico, né? Todos podem participar. A livraria tem a promoção que está constante, de 20% na compra de livros usados e novos. E a festa junina? Tem que agradecer. Agradecer a todos os que vieram, que participaram com a gente, né? Foi uma confraternização maravilhosa. Então a gente está eternamente gratos. Nós temos segundas e quartas atendimento fraterno e domingo às 9 horas durante as reuniões. É só deixar o nome na portaria. E temos a orientação espiritual às quartas-feiras, 19 horas, é dar o nome na portaria. E temos uma equipe aqui também, gente, de visita aos enfermos. Quem quiser participar pode vir, juntar a equipe. E quem tiver alguém em casa que gostaria que fosse visitado por essa equipe, é só marcar aqui, fazer o pedido na recepção, né? Sem mais delongas, a gente agradece a presença de todos, agradece a espiritualidade pelo acolhimento que nos fez, e vamos rogar para que todas essas energias e esses ensinamentos continuem na nossa caminhada, e que eles possam fortalecer o nosso desejo de seguir no bem e de seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa partida, que assim seja. Muito obrigado a todos. O passe é logo agora, tá? Muita paz.